Queridos amigos, vamos relaxando, aquietando o nosso corpo físico, o nosso coração e a nossa mente. Vamos nos ligando com os mentores individuais, sentindo sua presença, seu amor e a alegria desse contato. Vamos nos ligando também com as equipes espirituais responsáveis por esse trabalho, agradecendo-lhes por esse amparo. Ligamos-nos com o mentor do Grupo Fraternal Maria de Nazaré, sentindo sua presença e sua proteção. Busquemos as esferas de Ismael, venerável anjo protetor do Brasil, preposto do Cristo para a nossa pátria. Suavizando mais o nosso padrão vibratório, alcançamos as esferas de Maria de Nazaré, patrona de nosso grupo, envolvendo-nos em seu amor. Com Maria Santíssima, vamos saudando o nosso Divino Mestre Jesus, deixando que seu amor e sua luz penetrem todo o nosso ser. E com Jesus, glorificamos a Deus, pedindo-lhe que nos fortaleça e nos abençoe em todos os momentos de nossa vida. Boa noite a todos. O tema do estudo dessa noite é a ressurreição da filha de Jairo. Esse consta principalmente do Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 9, versículos 18 e de 23 a 26, assim como também nos Evangelhos de Marcos e de Lucas. Mas vamos nos fixar agora no de Mateus, onde ele diz a seguinte passagem: dizendo-lhes de estas coisas, eis que um príncipe se chegou a ele e o adorou, dizendo: Senhor, agora acaba de expirar minha filha, mas vem tu, põe a tua mão sobre ela e viverá. E depois que Jesus chegou à casa daquele príncipe e viu os tocadores de flautas e uma multidão de gente que fazia rebuliço, disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E eles o escarneciam. E tendo saído a gente, entrou Jesus e tomou pela mão a menina, e esta se levantou. E correu esta fama por toda aquela terra. Como eu disse, encontramos essa descrição com algumas diferenças nos evangelhos de Marcos e de Lucas. Mas ainda surgem algumas diferenças de acordo com as traduções que nos chegam. Não nos esqueçamos que a língua na época de Jesus era bastante pobre e que alguns termos e palavras poderiam ter várias interpretações. Não podemos esquecer também que, não havendo tipografia, a Bíblia era copiada e traduzida para as diversas línguas faladas desde aquela época, mais de 2000 anos atrás. Mas isso não invalida a Bíblia que lemos hoje. Apenas nos pede que o façamos com algum critério e com razão. Agora, voltando ao texto, temos essa versão que o chamado príncipe era um dos chefes da sinagoga. Cada sinagoga possuía somente um chefe. Marcos e Lucas lhe citam o nome Jairo. Segundo Mateus, o pai da menina disse que ela acabava de falecer e fazia o pedido explícito de ressurreição. Marcos já disse que a filha está à morte, acrescentando Lucas que era a filha única e que tinha 12 anos. Mas Mateus resumiu bem essa situação, suprimindo todos esses pormenores. Jesus, naturalmente, atende a Jairo de imediato e o acompanha até a sua casa. Agora, o fato de um dos dirigentes da sinagoga ter procurado Jesus para ressuscitar
a sua filha, não deve surpreender, pois embora muitos judeus não aceitassem seus ensinamentos, se curvavam à sua superioridade moral e espiritual. Dessa forma, o mestre estava sempre rodeado de uma grande multidão que o apertava. Outro ponto que chama atenção é que Jairo não via a filha como morta, mas à beira da morte, como disse Marcos. Daí a atitude humilde de Jairo prostrar-se aos pés de Jesus e suplicar-lhe auxílio, pedindo-lhe para impor as mãos sobre a filha e fazê-la retornar à vida. A menina realmente não estava desencarnada, como se constatou mais tarde. Entretanto, as ligações perispirituais com o corpo físico deveriam estar muito enfraquecidas. Relembremos que o corpo físico é uma cópia do nosso perispírito, que é um corpo sutil que liga o espírito, que é imaterial, ao primeiro, que é material. Mesmo antes da concepção, o espírito liga-se magneticamente à mãe que o acolherá, tendo seu perispírito atraído para um de seus óvulos, que após a fecundação liga-se cada célula física a cada célula perispiritual. Essa ligação só se desfaz com a morte do corpo físico. Mesmo quando se desprendem durante o sono e em momentos especiais, como nessas situações de quase morte, o fazem parcialmente, pois permanecem conectados por fios sutis, conectados nos centros de força. Em certos estados patológicos, quando o perispírito só por alguns pontos se acha aderido ao corpo físico, esse pode apresentar todas as aparências da morte. Neste caso, disse que a vida aí está por um fio, o que é uma afirmação verdadeira. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a voltar ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. Façamos um parêntese sobre essa questão. As ideias dos judeus sobre a ressurreição, como sobre muitos outros pontos, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditavam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia se dar. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo, quando os elementos desse corpo já se acham, desde há muito tempo, dispersos e absorvidos. A reencarnação, ao contrário, é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Voltando ao capítulo 9 desse evangelho, Jairo devia desconhecer o mal que atingiu a filha. Entretanto, sabia que o magnetismo poderoso de Cristo, associado ao imenso amor do Mestre, era a única forma de beneficiar a enferma querida. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Eliseu Rigonati, em seu livro O Evangelho dos Humildes, nos explica que, embora Jesus possuísse excepcional força magnética, não lhe seria possível fazer voltar à vida um corpo que já estivesse morto. Depois que os laços fluídicos
que ligam o espírito ao corpo se desatam, nada mais os poderá atar de novo. A rudimentar medicina dos antigos não sabia distinguir entre a morte real e a aparente, isto é, entre a morte e uma síncope. O próprio Jesus declara: a menina não está morta, mas dorme. Fato percebido por sua evolução e capacidade de ver-nos profundamente, isto é, em espírito. Em nossos dias, feitos os exames necessários, um médico diria: a menina teve uma síncope, e Jesus, aplicando-lhe um vigoroso passe, reanimou-a. Notemos que para curar a menina, foi a vontade de Jesus que agiu. Ele fez com que os fluidos penetrassem no corpo da menina novamente. Não é difícil explicar pelo Espiritismo. A morte é a separação da alma do corpo, devido à deficiência do fluido vital. Assim, nos casos de síncope e catalepsia, há desequilíbrio desse fluido vital. Jesus, conhecedor das leis, dos fluidos e da natureza humana, pelo seu amplo poder magnético, preencheu a deficiência do fluido na menina. Deficiência que não permitia o espírito agir naturalmente sobre o corpo. Equilibrando esse fluido por todo o organismo, restituiu a saúde à menina e ela pôde tomar posse de seu corpo novamente. Todos nós irradiamos e recebemos fluidos. Pela nossa vontade podemos fazer com que uma determinada pessoa receba nossos fluidos. E também pela nossa vontade podemos atrair para nós os fluidos que uma outra pessoa irradia. Isso mostra o quanto pode fazer aquele que tem conhecimento e tem fé, aquele que se dedica ao bem do próximo. Outra lição que aprendemos: nos momentos difíceis da vida, é preciso voltar os olhos para o alto e chamar a Jesus. Temos esse exemplo em Jairo. É necessário o conhecimento das leis que regem nosso universo e como utilizá-las em nosso benefício e do próximo. É necessário também ter uma fé firme e inabalável e confiança de que a espiritualidade superior jamais nos desampara. A cura da filha de Jairo representa uma grande mensagem de esperança de Deus para as situações mais difíceis e embaraçosas que possamos atravessar. Nada está perdido. Tudo tem uma causa justa de ser. O Pai tem infinitos recursos para a promoção da nossa felicidade. Ainda que se perca um ente querido para o desenlace físico, saibamos que ele poderá reencarnar como um ente muito querido ou que nos acompanhará ainda em espírito. Nunca há separação para os que se amam de verdade. Que Deus abençoe a todos. Vamos nos preparar para receber as bênçãos do alto. Vamos relaxar, ficar bem tranquilos, abrir o coração emitindo amor uns para os outros, desejando que todos aqui recebam o que necessitam. Vamos agradecer de todo o coração a equipe espiritual que se faz presente e nos ligar a Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de médicos e enfermeiros do espaço, pedindo-lhes, em nome de Jesus, que atendam a cada um de acordo com as suas necessidades. Vamos imaginando uma luz verde. Estamos rodeados por essa luz que nos envolve da cabeça aos pés, energizando tudo e todos. Ela penetra em cada órgão, em cada célula, trazendo muita saúde e harmonia para o corpo. Estamos recebendo saúde. Vamos imaginando uma luz rosa. Essa luz vai iluminando o nosso coração,
vai massageá-lo, tornando-nos mais amorosos, mais brandos, capazes de perdoar e entender. Estamos sendo envolvidos no amor. Imaginemos agora uma luz amarela. Essa luz vai iluminando nossa mente, tornando-nos mais positivos e esperançosos, eliminando pensamentos de tristeza e preocupações. Estamos mais receptivos, mais abertos para uma ligação amorosa com o nosso mentor individual. Ele vai nos ajudar e nos inspirar. Imaginemos uma luz azul do manto de Maria de Nazaré. Sintamos que ela nos envolve, cobrindo-nos da cabeça aos pés, formando uma cúpula de proteção, trazendo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Confiemos, Maria está pertinho de nós. Ela nos ama muito e quer o nosso bem. Passemos à fluidificação das águas. Que as equipes espirituais possam fluidificar as águas e que cada uma delas possa receber o bálsamo para amenizar as dores físicas e espirituais. Que ao serem ingeridas, tragam todos os benefícios de acordo com a necessidade de cada um. Finalmente, imaginamos uma luz branca que nos envolve. É a luz amorosa de Jesus, complementando o atendimento recebido, abençoando a todos e nos estimulando a doarmos o que temos de melhor, acompanhando as vibrações de hoje. Unindo-nos em profundo amor com a fraternidade dos discípulos de Jesus, com as demais fraternidades superiores, em especial com o Dr. Bezerra de Menezes, com os médicos e enfermeiros do espaço, irradiando nosso amor, vibremos pelo bem universal, pela implantação e vivência do Evangelho no coração das pessoas, pela paz na terra. Vibremos pelo Brasil, por nossos governantes e pelo povo brasileiro. Por esses momentos que atravessamos, para nos mantermos com fé e confiança em Deus. Vamos mentalizando a bandeira branca de Ismael, que tremula sobre o nosso país, com os dizeres Deus, Cristo e caridade. Vibremos por todos que estão reencarnando com tarefas definidas, e por todos aqueles que estão desencarnando, sejam quais forem as causas. Vibremos por todos os lares da terra e de modo muito especial por nosso lar, mentalizando Jesus, adentrando a nosso lar, envolvendo todos os moradores em amor, paz e luz. Vibremos agora por aquele caso especial que conhecemos, seja um familiar ou um amigo nosso, que necessita de ajuda espiritual ou física. Vibremos por nossos familiares,
nossos amigos e por nós mesmos. Vibremos pelo Grupo Fraternal Maria de Nazaré, Unidade 1, Parque São Lucas, Unidade 2, da Vila Ema, e Unidade 3, de São Caetano do Sul, vibrando por todos os seus trabalhadores, alunos e assistidos. Vibremos à disposição dos mentores para que utilizem as nossas vibrações como necessitarem. E vamos encerrando este Evangelho, nos entregando a Deus, confiantes na sua misericórdia. Agradecemos às equipes espirituais responsáveis pelos trabalhos de assistência espiritual do Grupo Fraternal Maria de Nazaré. E agradecemos também a nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre amado, e a Deus, nosso Pai Criador, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. E louvamos nossa mãezinha espiritual Maria de Nazaré, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, esteja conosco, agora e sempre, e que assim seja.